O escritório de advocacia do ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, presta serviços para Novo Honor, antiga Odebrecht, ao mesmo tempo em que o órgão do governo federal renegocia os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Neste ano, Vinícius já se sentou na mesa com advogados da Novo Honor e de outras 7 empreiteiras para rediscutir os acordos. Publicamente, o ministro tem dado declarações dizendo que os acordos não podem prejudicar as empresas financeiramente, argumento que favorece a defesa das companhias. O ministro diz que está licenciado do escritório desde que assumiu o cargo no governo no início de 2023 e evita atuar em situações em que configurem conflito de interesse. Batizado de VMCA Advogados, sigla com as iniciais do nome do ministro, o escritório atualmente é comandado pelas advogadas Marcela Matiuso, esposa de Vinícius, e Ticiana Lima. Piotr, eu quero te ouvir aí. O escritório do ministro da CGU, da Controladoria-Geral da União, fazendo defesa da Novo Honor, a antiga Odebrecht. Ele, segundo ele, não tem conflito de interesse. Sabe que ética e moralidade normalmente obedecem à lei da gravidade. Eu digo normalmente porque não exclui que você vá contra a lei da gravidade e seja ético solitariamente de baixo para cima. Mas a lógica, sobretudo governamental ou pública, vem de cima para baixo. Quanto tempo faz que os ministros do Supremo votaram, e isso para mim é extremamente importante para entender essa situação, em que, por exemplo, escritórios ou cônjuges de ministros pudessem atuar em causas que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, pelos próprios ministros. Quando a mais alta corte do país toma uma decisão como essa, que evidentemente qualquer marciano que por acaso aparecer no planeta Terra, ele vai estranhar, imagina só os terráqueos, para usar uma expressão lá dos anos 70, que tipo de mensagem isso passa? O ministro aí, o ministro da Controladoria-Geral da União, olha o cargo dele, ministro da Controladoria-Geral da União. Ele negou, abre aspas, atuar em situações que configurem conflito de interesse, fecha aspas. A própria existência já é um interesse. Em nome da causa pública, ainda mais no caso brasileiro, em que você teve, recentemente, o escândalo do Mensalão, o escândalo do Petrolão, uma série de escândalos, todos com aquele requinte da crueldade contra o público, porque interesses, obviamente, de pessoas com acesso privilegiado prevaleciam sobre o interesse público. Tudo começa quando você tem um problema de moralidade no alto da escala e isso acaba se espraiando. É óbvio que aqui é um problema sério, óbvio que é necessário uma série de barreiras de proteção e de autocontenção para evitar esse tipo de coisa, porque em algum momento um interesse vai ser deixado de lado, o público, para um interesse privado prevalecer. Mesmo que, eu nem estou dizendo que é dessa maneira, mas mesmo que seja ali por um interesse menor. Agora, não se pode, é o tipo de coisa que convenhamos, né? Dentro da lógica da seriedade, da separação dos poderes, do nenhum interesse privado prevalecendo sobre o interesse público, é o tipo de coisa que poderia ser evitada. E tem como se evitar. Agora, dizer não vou atuar em situações que configurem conflito de interesse, sendo que você é ministro da Controladoria-Geral da União, é tão amplo que é quase impossível não atuar numa coisa por uma consequência óbvia dos fatos. Silvio. Olha, Paula, virou bagunça. Essa é a grande verdade. Virou bagunça. O escritório do ministro da Controladoria-Geral da União atua em defesa da Odebrecht, ou a Odebrecht com um novo nome. O ministro se licenciou do escritório, mas a mulher dele toca o escritório. E por que tudo isso acontece? Por que a bagunça, que é isso que nós estamos vivendo, esse é o nome do que nós estamos vivendo no Brasil, acontece? Porque há claramente a sensação da impunidade. Quem vai punir o ministro? O Supremo Tribunal Federal? Mas as mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal também advogam em escritórios com causas no Supremo Tribunal Federal. E isso acontece também em outras cortes superiores.
Corte Eleitoral, no Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais. Então, essa confusão é o retrato do que o Brasil virou. A sensação da impunidade predomina. Então, olha, eu penso que em outros momentos da história, não muito, uma década para trás, mais ou menos, isso seria um escândalo com enormes proporções. Foi revelado hoje pela manhã, o ministro já não seria mais ministro a essa hora, já teria sido demitido, porque o governo teria a decência de tirá-lo do cargo, mas é um governo que tampouco demite ninguém. A ministra da Saúde continua lá, o ministro dos Cavalos continua lá. É um governo que não demite ninguém, porque passa a mão. É a impunidade. O governo não vê mal feito nisso. E o Supremo Tribunal Federal, como faz parte deste consórcio de governo, também não vê problema nisso. Ana, também quero te ouvir aí. Bom, eu vou pegar uma frase que o Piotr disse aí, que acho que é o retrato perfeito do que estamos vivendo no Brasil, né? Tudo começa no alto da escala. Tudo começa lá em cima. Então, a nossa pirâmide de corrupção, de desordenamento jurídico, ela é invertida. A base forte dela é lá em cima, na Suprema Corte, nos órgãos federais grandes que são responsáveis por grandes ações e manifestações econômicas, jurídicas, enfim, no Brasil. Então, é complicado quando essa pirâmide está invertida e tudo de errado começa lá em cima. Enquanto isso, você passa os olhos em alguns perfis de influenciadores importantes na área da economia, por exemplo, e não, imagina, o Brasil não virou Venezuela, o mercado financeiro está operando normalmente, está tudo bem. Esses alarmistas que ficam aí gritando que o Brasil, os comunistas. Mas é o que o Piotr disse, está tudo errado no alto dessa escala, no alto dessa pirâmide. O JP Morgan disse recentemente que o Brasil já começa a assumir o posto de pior mercado de ações no mundo. E por quê? Porque não há um ordenamento em nada, um ordenamento jurídico, um ordenamento econômico, respeito às leis. E aí você dizer que, porque o Brasil não é Venezuela, as coisas estão normais, eu vou tratar de vender meus cursos, vender meus livros e vou fingir uma normalidade que não existe no Brasil? Isso deveria ser um dos maiores escândalos da atualidade. Um escritório de ministro da CGU fazendo defesa da Odebrecht, uma construtora que entrou que assinou um acordo de leniência aqui nos Estados Unidos, e depois um acordo assumindo toda a sua culpa num grande esquema de corrupção no mundo, pagando milhões e milhões e milhões de dólares para a justiça americana. E no Brasil, o escritório do ministro da CGU fazendo defesa dessa gente. Enquanto nós não trouxermos de volta o ordenamento jurídico que começa lá em cima, essa cascata de obscenidades jurídicas e dessas relações nada republicanas, elas vão acontecer exatamente lá em cima na nossa pirâmide. Augusto, vale só lembrar que essa banca advocatícia que chama aí VMCA presta serviços para a Odebrecht, que agora é chamada de Novo Honor, há 6 anos. E o ministro da CGU, assim que tomou posse, ele pediu licença da banca, mas deixou o escritório, que é batizado aí com as siglas, né, das iniciais, o nome dele é Vinícius Marques de Carvalho, então VMCA, deixou o escritório para a mulher, a Marcela Matiuso, a mulher, e também para a Tiziana Lima, e aí se afastou do escritório, que segue prestando serviço aí para o Odebrecht. Tudo legalizado. Tudo certo, então. Olha só, é o governo Lula sendo o governo Lula. Alguém aqui se surpreende? Alguém esperava outra coisa? Geraldo Alckmin esperava que a presença dele fosse moralizar
o governo Lula. Mas é evidente que isso aconteceria. E com a ajuda do Supremo. Com a ajuda do Supremo. O que está acontecendo com relação a Odebrecht, é lá de Novo Honor, não é? Odebrecht, a velha e malandra Odebrecht, seria em qualquer país normal, pegaria a primeira página inteira dos jornais, todo dia, abriria o noticiário e meio mundo, aí já começaria a temer a cadeia. Não, as coisas vão se multiplicando por quê? Porque o Lula vai visitar, vai participar de uma festinha da JBS, lá do Wesley Batista, que confessou, temos o vídeo, que dava dinheiro para o Lula. Ele vai lá porque está inaugurando uma nova fábrica e, ao mesmo tempo, contestando o dinheiro que tem de pagar pelo acordo de leniência que fechou. Não vai pagar o nosso dinheiro. O presidente da República vai e festeja. Você acha que ele já contratou como advogados o Zanin, depois o atual ministro da Justiça, o Lewandowski? É escancarada a corrupção, palavra que eles não usam. É mal feito, é erro. Desde a Dilma eles não usam corrupção. Por quê? Porque é um governo corrupto. É um governo que não tem a menor possibilidade de falar, não, vamos começar um combate à corrupção sem sem provocar uma gargalhada nacional. Por quê? Se o presidente da República é comprovadamente um ladrão, por que a gente deve esperar a honestidade de quem ele nomeia? Para o Supremo ou para o Ministério? E isso tem uma consequência na economia brasileira que precisa de investimento que é imensa. Lá atrás tinha uma crença, e que de fato era verdadeira, que no Brasil tudo custava mais caro. E acostumou-se a colocar a culpa, mas é o problema de impostos. Sim, de fato, você tinha um problema tributário, impostos muito altos, mas tinha uma conta que as empresas usavam, que era lidar com a corrupção. Isso era tratado assim na conversa lateralmente. E eles tinham uma conta para, como é que eu consigo determinado privilégio? Veja só, imagina se você tem um problema. Você quer fazer parte desse escritório que tem a mulher do ministro como sócia, ou você quer escolher um escritório independente? Eu estou falando aqui do mundo real, tá? Imagina só uma empresa. Agora, isso era num tempo lá atrás em que as empresas não tinham compliance, sobretudo as grandes empresas internacionais. Elas agora vêm para o Brasil e como é que ela justifica isso para a matriz? Bom, o compliance vai para o espaço. Ou não, ele vai ter que seguir o compliance. Aí ele não investe no Brasil. Se ele não investe no Brasil, você obviamente não vai gerar investimento aqui externo, ou seja, entrada de capital estrangeiro aqui, que melhora a cotação do dólar para nós, melhora a balança comercial, gera emprego aqui e gera imposto aqui, ou seja, arrecadação tributária. Você começa a ter um nó que você não desfaz tão rapidamente, porque esse tipo de cultura fica na imagem daquele executivo internacional que fala, no Brasil é um lugar difícil. Vamos deixar como opção B, C, D ou E, como a gente ficou por muito tempo. Então, quer dizer, tem uma consequência aqui, além dessa questão ética aqui que já explanamos, e está muito clara, da moralidade, tem uma consequência econômica que ela é muito duradoura. E aí a gente fica perdendo investimento para outras partes do mundo, porque alguém acha que é natural, como os próprios ministros do STF disseram, que a causa de um escritório de advocacia que tem um cônjuge de ministro atuando com causa no Supremo, não, está tudo na mais absoluta moralidade, não há nenhum problema ético. Bom, quem você quer convencer com isso? Olha só, controladoria, isso aí. Ela vai ser pago, esse ministro vai ser pago, o escritório dele, com o dinheiro que o Toffoli mandou devolver para o Odebrecht. Que tal? Um ministro do Supremo manda devolver o dinheiro, a Odebrecht não precisa mais pagar no acordo, o que foi combinado no acordo de leniência, porque foi torturado mentalmente o velho Emílio Odebrecht, imagina, sem ficar um dia na cadeia, meio minuto na cadeia. Com esse dinheiro ele é pago. Que tal? O nosso dinheiro. Esse é o Brasil do Lula. Essa é a moralidade do Lula.